olá despertas, despertando despertandas. Como vocês estão? Então, voltando, né, a fazer as filmagens pro YouTube, que tem um tempinho que eu não aparecia por aqui. E hoje de um tema que vem, na verdade, me chamando para a atenção. Sabe quando você vê muito um determinado inseto, ou, vou dar exemplo, sempre a mesma coisa, no mesmo horário, acontecendo, parece um sinal? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque todos os dias eu me deparo com borboletas. Sim, borboletas de várias cores, vários tamanhos, às vezes coloridas, às vezes azuis, que são as mais raras, mas também branca, que é mais rara ainda. Mas a amarela aparece demais. E eu procurei assim, ver e entender por que eu via ou continuo vendo as borboletas na minha vida. E acho que é de conhecimento de todos, esse inseto, esse ser tão delicado, né? Ele passa por uma transformação. E é isso que eu vou tentar falar aqui um pouco nesse vídeo. Porque veja bem, quando eu me propus a falar sobre o meu despertar, então é o meu despertar, é a forma com que eu vejo, a forma com que eu sinto e a forma com qual eu estou me comportando no momento e respondendo a esse momento em que eu acordo, que eu acordei e estou acordando. É claro que é um processo lento, né? Lembra que meus vídeos sempre falava muito de muita informação chegando e elas continuam chegando. Só que agora está muito mais intenso esse processo, porque ele agora está acontecendo muito mais interno do que externo. Ele está vindo de dentro para fora. Então é um desaburuchar muito grande, principalmente em relação a minhas questões mediúnicas, da intuição, da reciprocidade, né? Então a gente vê muito isso acontecer. E eu tenho observado muito isso, porque nós não estamos sozinhos, né? Isso é fato. Então eu fiquei intrigada porque esse serzinho sempre aparece pra mim, seja eu saindo aqui no meu prédio, porque tem plantas, porque ela sempre estava ali e você não reparou. Pode até ser, eu nunca reparei, né? Pode até ser. Mas ela aparece pra mim, ela tá sempre no meu caminho, seja passando de carro, sabe? Seja eu trabalhando lá na minha loja e elas passam, né? Porque eu tenho acesso à rua, eu vejo elas passarem, pequenininhas, alegres, saltitantes, mas é assim o tempo todo. E eu decidi abrir meu coração, falei, eu vou fazer um vídeo. E eu vou fazer um vídeo, eu vou falar aquilo que eu estou sentindo, entendendo essa questão da transformação. Na verdade, a borboleta, ela passa por uma metamorfose, né, pessoal? Ela é uma lagarta, que uma lagarta não é bonita, né, até peçonhenta, né? Ela não é bonita, ela é peçonhenta às vezes, mas por que ela tem essa peçonha ou esse mecanismo, né, de você tocar e sentir uma coceira, uma queimação? É a defesa dela. É o que ela tem para se defender, porque ela precisa seguir um ciclo. Ela está seguindo um ciclo natural e intrínseco dela. Então isso nos faz pensar, né, que seguir o seu processo natural intrínseco de que ela vai passar. Então ela vem com esta missão. É como o salmão. Não sei se vocês conhecem o comportamento do salmão na natureza, né? A biologia
salmão. Ele é um peixe lindo, maravilhoso, mas ele tem que ir contra a correnteza, especificamente numa época do ano, para desovar. E ele passa por todas as intempéries e ele vai se transformando também num peixe horroroso no final, acabado, cansado, mas ele cumpriu a sua missão, ele entregou, né? Ele completou aquela tarefa da qual ele veio aqui para fazer. A mesma coisa acontece com a borboleta, ou com a lagarta antes de ser borboleta. Então ela passa todo esse processo, né, de ser lagarta, precisa ter uma defesa para que ninguém chegue perto dela, para ela completar o seu ciclo. E de lagarta até ela construir o casulo é rápido. O que leva tempo é quando ela se contrai dentro daquele casulozinho que parece ser frágil, mas na verdade ele é bem forte. Ali tem tudo que ela necessita e ali ela fica por um período bem longo, se tratando de natureza. E aquele casulo que a gente acha que é frágil e é forte também tem seu mecanismo de defesa para que ela fique segura para completar também um outro ciclo, uma outra fase. E aí sim começa todo o processo de uma metamorfose. Ela se recolhe, ela se encolhe, né? Se recolhe e fica ali por um bom período. E assim acontece com todos os seres que nesse processo de despertar está fazendo. Tem o seu mecanismo de defesa, se isola, se cala, se distancia de certos hábitos que tinha. As pessoas acham aquilo diferente, mas tem o seu mecanismo de defesa. Agora não, hoje não me toque, né? É seletivo, a gente já falou sobre isso. E assim é como a história da lagarta, não é mesmo? É igualzinho. E quando a lagarta está naquele casulo, recolhida, sozinha, tendo todo um processo de transformação ali, é o momento em que a gente mergulha em si. É o tal do mergulhar, né? Entrar no seu ser. Vou até usar aqui, né? Não é tão correto entrar para dentro, né? Fazer esse mergulho para dentro. Exatamente aí nesse período. Então eu fico assim, borboletinhas, vocês estão querendo me dizer que está na hora de eu fazer o meu voo? Porque quando ela se torna borboleta, que ela sai daquele casulo, que ela estava sozinha, muitas vezes ela vai para baixo de uma folha ali para que as pessoas observem aquele casulo. Ela precisa ficar protegida. E quando ela sai, quando ela desabrocha, quando ela se diferencia daquela largata, ela sai deslumbrante. E as asas dela vai abrindo, né? Não sei se vocês já viram uma borboleta saindo do casulo, né? E as asas se abrindo de uma maneira tão impressionante. E ela sai linda, voando. E pousa nas flores, pousa no jardim. Ou simplesmente sai voando para encantar os olhos da gente. E vai solitária, às vezes não, em bando, também completando um ciclo. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós que temos essa questão espiritual e não religiosa, não de religião, mas de espiritualidade, o que está dentro da gente,
Nós precisamos estar atentos a cada detalhe. Porque quando tá lá no casulo, né, naquele casulinho lá, penduradinho, é o momento de eu fazer perguntas, eu questionar, eu perguntar se vale a pena, se é exatamente isso que eu quero na minha vida, a vida que eu tô levando, as coisas que eu tenho, se realmente eu preciso exatamente disso, o que é mais importante na minha vida, as pessoas que eu vivo, se tudo aquilo que está no meu redor está me completando, que a gente fica muito preso a ter, que eu preciso ter, em vez do eu preciso ser. Esse eu preciso ser tem um peso muito significativo e muito importante na vida de um ser humano, de um encarnado. Porque quando a gente está aqui nesse planeta, com esse corpo de carne, que é só um corpo biológico, mas estrategicamente trabalhado pelos engenheiros espirituais, geneticistas espirituais, para que a gente habite esse corpo exatamente como ele está aqui, obedecendo a genética de nossos pais. Nós estamos com uma razão. A gente está aqui por causa de alguma coisa. E essa coisa é o que habita esse corpo. Porque a gente não lembra quem a gente foi, a gente não lembra o que a gente veio fazer aqui, quando a gente mergulha nesse corpo. A gente não lembra absolutamente de nada. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza que nós viemos para lembrar. Nós somos filhos de um Pai magnífico, que é o Criador de todas as coisas. Deus, Pai, Mãe, sim, isso a gente não esquece. Pode ter certeza que a gente não esquece. Mas a gente simplesmente faz o quê? A gente o ignora. Porque Deus, o Criador de tudo, a grande arquiteto do universo, como queiram chamar, porque é só uma denominação, porque Ele está em tudo, em todos, nós somos deuses. Ele só quer que nós sigamos o nosso caminho com esse intercâmbio com a fonte, que é a fonte criadora, que é Ele puro e mais nada, não tem princípio, meio e fim. Ele só quer que nós o quê? Sigamos o nosso caminho e nos tornemos melhores, passemos por essa experiência respeitando as suas leis, porque tudo tem as suas leis, tudo que rege, que nos envolve, tudo que nos cerca tem leis. E essas leis são leis universais, são leis divinas. Elas existem e elas precisam ser respeitadas e cumpridas, porque quando não fazemos isso, a gente descumpre a lei, e quando a gente descumpre a lei, a gente sofre. Então, meus lindos, despertando aí, meus despertos, a transformação é isso. É sabermos que, apesar de sermos borboletas, já ter saído do casulo, e eu falo isso na questão do nascer, nós nascemos de uma mulher, de um útero. Na hora que a gente faz o voo da borboleta e que a gente chora e dá o primeiro sopro, ali já começa a nossa transformação. Ali já começa o nosso caminhar. Ali já começa o nosso despertar, sim. É porque depois, quando a gente vai crescendo, é tanta besteirada que vai colocando na nossa cabeça.
É tanta crença, é tanto lixo, mas a gente não tem consciência disso. A gente só tem quando a gente o quê? Passa a conhecer, quando as informações chegam pra gente de uma maneira fidedigna, sem enganação, sem enrolação, é isso que eu quero dizer. No momento que você começa a abrir a sua mente, porque enquanto você está pequeno, está criança, você segue aquilo que seus pais e quem te cria fala. Você não sabe, você não conhece, você está aprendendo, reaprendendo, porque você é um espírito encarnado num corpo, num planeta de terceira dimensão, de dualidade, sobre o véu do esquecimento, né? E passando por uma roda de samsara de encarnações, e você repete, você repete, você repete, mas a verdade é que nesse processo, uma hora você acorda, mas a sua transformação, a sua metamorfose, seu desabrochar, ele está sempre iniciando quando você está nessa roda de vai e volta, mas uma hora vai, e a hora é essa, é a hora que o planeta está passando de transformação, digo, de transição, e também transformação e metamorfose, por que não, né? Tudo está se modificando. Então transformar, fazer a transição, metamorfose, é mudar, é mudança, é tudo mudança. E a gente precisa buscar essa mudança. Já é agora. Então, meus lindos, meus queridos, minhas alminhas queridas, meu coração, é isso que eu quero falar sobre transformação. Por isso que as borboletas estão aparecendo para mim, porque eu estou me transformando. Eu estou me transformando numa pessoa que tem essa consciência de que eu estou passando por um período que eu estou aqui no momento certo, que a Terra está passando. Então, o que eu posso dar nesse momento? O que eu posso fazer nesse momento, a partir de mim, do meu interior, daquilo que eu posso colaborar, daquilo que eu tenho, que possa ser pequenininho para esse momento. Então, é fazendo as minhas práticas? Sim, vou fazer. É fazendo as minhas orações? Sim, eu vou fazer. É contribuir para que o planeta fique melhor, sem poluição? Sim, eu vou fazer. É levar recados como esse para as pessoas que ainda não sabem? Sim, eu vou fazer. E algo que vier na minha mente, que seja para o bem, para o bom, eu vou fazer. Então é isso, é simples, é só olhar para dentro. É só ver que você é o principal agente dessa mudança. Se um começa, todos que estão ao seu redor vai com você, porque você está diferente. O que você está te fazendo que está te deixando diferente? E as pessoas vão querer saber. Está acontecendo muito comigo. Eu estou levando pessoas comigo e que está fazendo bem a essas pessoas, né? Falando, escutando, sendo quem eu sou. É isso. É você ser quem você é. Porque você é a centelha divina. Você é Deus. Deus em ação. Porque Deus está em mim. Eu tenho que agir e transformar as questões que eu entendo que vai fazer bem para o outro. Eu sou agente de transformação. É isso. Transformar, mudar, sair da zona de conforto. Sabe, às vezes eu me pego reclamando, ai meu Deus, ai meu pai, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que está tão difícil? Eu me questiono por tantas coisas. Mas aí depois eu falo, eu estou reclamando, vamos parar, vamos voltar, vamos entender essa questão.
Porque quando a gente não quer enxergar, a gente sofre, a gente chora, a gente blasfema. Porque na verdade, quando você está falando com Deus, meu Deus, né? Tô falando diretamente com Deus, você está falando com você mesmo. Porque só você pode fazer isso, mais ninguém. Deus é a sua centelha de luz que está em você. É seu eu superior. Eu custei para entender isso. Então, quando eu me recolho, eu vou fazer as minhas práticas, eu estou encontrando com Deus dentro de mim. E aí sim, eu começo a ver o quanto isso me transforma de uma tal maneira, me muda de uma tal maneira, e aquelas reclamações param, aquele choro para. É porque eu sou muito chorona, então se eu agradeço, eu choro, né? E se eu tô feliz, eu também choro, porque é meu, é da minha personalidade. Mas eu vejo que tudo isso que eu sou, tudo isso que eu tenho, é parte desse processo que eu tô passando, né? Então é isso, nós somos agentes de transformação, só a gente pode mudar. Nada do que você fizer que não seja com coração, com presença, com verdade, tem validade nessas questões espirituais, se você não tiver com o teu coração limpo, com a tua mente equilibrada, nada disso tem efeito, porque você não está ali, você não está agindo de maneira consciente, sabe? Você precisa estar ali presente naquilo que você está fazendo, nem que seja lavando uma louça, você tem que estar ali presente, porque aquilo ali, aquele processo de você estar prestando atenção no que o outro está fazendo, falando, ou fazendo, ou explicando, são pequeninas coisas da qual você começa a interiorizar, e aí sim você pode agir. Porque quando eu escuto o que o outro está falando de forma presente e consciente, eu vou ajudar de verdade com aquilo que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. Então, meus lindos, minhas almas, é isso que eu queria dizer para vocês. Cuidem-se da ansiedade, cuidem-se da depressão, cuidem-se da mente fervilhante. Se eu tivesse que dar um conselho, eu diria: chegue em casa do trabalho, dia de trabalho, né, daquelas cobranças terríveis. Chega na sua casa, larga tudo e vai direto pro banheiro e toma um banho. E nesse banho, faça da cabeça aos pés. E ali você já mentaliza que você não quer aquilo para você, para dentro da sua casa. Eu não quero isso para mim. Eu vou deixar ir junto com essa água lá pro ralo e eu vou entrar na minha casa e é aqui que eu vou estar de presença. Mente, corpo, espírito. E aí sim, faça coisas que você gosta e esquece o trabalho. Esquece aquela situação. Isso também para uma situação. Esquece aquela situação que te aborreceu. Esquece aquele problema que está deixando você deprimido, choroso. Esquece. Entrega. Porque uma hora tudo isso vai ter respostas, vai ter solução. E no outro dia você vai fazer diferente. No outro dia você vai ter mais força de transformar essa situação que te deixa todo dia daquele jeito quando você chega em casa e que te deixa todo dia quando você encontra uma pessoa que fez você passar por aquela situação. Com certeza. Com certeza, meus amores. Pense nisso. Então eu agradeço todos os dias aquelas borboletinhas que passam pelo meu caminho. É muito lindo. E elas me dizendo assim: você está se transformando, você vai ser que nem eu, vai voar longe, saltitante feliz. Porque as situações que nós passamos difíceis, elas são para isso. Elas são para isso.
para que a gente possa crescer. É só nessas situações que a gente aprende. E a gente sabe que muitas das situações que a gente passa não é desse agora. Elas estão lá atrás, no passado. É fato. E aqui nós vamos carregando, e aqui nessa vida, nessa existência, nós temos a oportunidade, pessoal, de fazer diferente, de transmutar, de transformar, de mudar, dar outras direções. É claro que tem umas que não vão ter como, mas aí a gente guarda ali do ladinho, né? Eu tô vendo as situações na vida, nos momentos que eu tô passando agora, assim. Eu tô numa sala de aula, exatamente assim. Eu estou numa sala de aula, tô ouvindo o professor das matérias, e eu falei, putz, essa daqui eu vou deixar para eu resolver um pouquinho mais tarde. De repente eu vou precisar de um explicador. Ah, essa aqui eu tiro de letra. Ih, caramba, essa daqui vai ser um pouquinho difícil, mas um pouco de esforço eu consigo resolver. Então eu vou deixar ela aqui como prioridade 2. A prioridade 1 é aquela que eu vou precisar do explicador. E aquela que eu vou tirar de letra, tranquilo, eu posso colocar na minha linha de resolução e de tempo para que eu faça à medida que eu vou fazendo uma aqui e a outra ali. E a mais difícil, a mais fácil e a menos difícil. É assim que eu tô vendo as minhas questões de existência, dessa forma. Eu tô numa escola, eu preciso passar por essas matérias, custe o que custar. E aí você conversa com você mesmo, você leva seu pensamento, você ancora as suas egrégoras de luz, e você pede força, e você pede coragem, você consegue. A vida tá me ensinando isso, e aquelas borboletas estão falando pra mim o tempo todo. Você vai conseguir, você vai fazer esse voo alegre, saltitante, colorido e feliz, como eu estou fazendo. Então eu vou parar por aqui, que eu já estou me emocionando. Eu não quero chorar nesse vídeo, mas eu quero passar para vocês como é a questão do despertar, pessoal, em relação a tudo que acontece. Porque a gente vive dentro de uma realidade que não é nossa. E a gente, quando quebra essa realidade, que a gente enxerga com outros olhos, esses voos são muito mais altos. Então, vou parando por aqui, no meu recadinho. Em breve nós vamos nos ver. Eu fico sumidinha porque eu tenho um monte de coisinhas para fazer. Mas eu dei esse tempo porque eu realmente precisava mais olhar para dentro, mais ir para dentro, mergulhar para dentro, entender por que essas borboletas estão aparecendo para mim. Eu vou passar isso para eles. Então, dizer para vocês que a minha alma abraça de vocês. E que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Me sigam. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios 15, 51. Minhas alminhas queridas, não podia deixar de fazer uma complementação para o final desse vídeo, deixando uma mensagem de reflexão. Espero que faça sentido para vocês. E a mensagem é de Owen Walters e diz assim: a natureza da mudança. Uma constante que você pode contar na vida é a mudança. A mudança existe porque a vida está em movimento. E o movimento é um dos 3 aspectos da consciência original, que subjaz a toda a criação. Tudo no universo brota de 2 aspectos complementares da consciência: pensamento e sentimento acionados. Crescimento espiritual, vitalidade e bem-estar. E assim que possamos fazer a nossa mudança,
sendo verdadeiros na presença, investindo, colocando tudo que temos de melhor nesse aspecto. É um investimento que com certeza lá na frente vamos colher bons frutos. Então, que a metamorfose aconteça e que você saia transformado, mudado, mas para você. Porque quando você muda, todos à sua volta sente essa mudança e você vai ser sim algo positivo para elas. Fiquem com Deus.